Agora toda a rivalidade com muita polêmica do Flamengo e Vasco de ontem para você. Numa tarde chuvosa em Brasília, quem diria, surgiu um céu estrelado por 9 minutos dentro do estádio Mané Garrincha, quando faltou luz. Mas esse esteve longe de ser o fenômeno mais surpreendente do Flamengo e Vasco do Planalto Central. Infelizmente aconteceram realmente algumas coisas que não estamos acostumados a ver, não é? Tensão. No travessão de Alex Moura. Polêmica. Reclamação dos dois lados. Se o clássico vai encher de assunto as conversas por muitos dias, um personagem tem tudo a ver com isso. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos. A gente se sente um pouco prejudicado, né? Lesado. Errar é humano. Antes disso tudo, parecia que os protagonistas do clássico seriam definidos só pelo que faziam com a bola. A pressão vascaína com o Luiz Fabiano deu certo. E depois do cruzamento do Nenê, o Milton Mendes viu que valeu a pena apostar mais uma vez no Iago Pikachu. Iago Pikachu pro Vasco! Quem estava com essa missão do lado rubro-negro era o Leandro Damião. Não faltou esforço. Com a cabeça, ele estava acertando a bola. Mas com o pé, ele e ela não se encontraram na hora certa. Furou, Damião! Se a vida do atacante do Flamengo estava difícil, a do vascaíno, o Luiz Fabiano, ficou ainda pior e foi bem longe da área quando ele fez essa falta no Márcio Araújo. Aqui a gente começa a falar do árbitro Luiz Antônio Silva Santos. Ele deu um amarelo que deixou o fabuloso furioso. No encontro entre os dois, o árbitro perdeu o equilíbrio e o atacante o direito de ficar em campo. Cartão vermelho aos 8 minutos do segundo tempo. O lance todo mundo viu, não preciso eu estar falando, né? É a interpretação de cada um. Sempre aquilo, né? O Luiz Fabiano, a interpretação é diferente. Diferente seria também a história do jogo a partir dali. E o Flamengo cada vez mais perigoso. O Hever fez um gol anulado, apesar de ele não estar impedido. O Hever não estava impedido. O Bandeira deve ter interpretado participação do Damião no lance. Não havia impedimento do Hever. Mas 4 minutinhos depois, o do William Arão valeu. Cobrança de Mancoejo vem na cabeça de William Arão. Na pequena área, subiu mais que Jean. E tocou no cantinho do Jordi, que ficou imóvel, estático, nada pôde fazer. Os rubro-negros não se contentaram com o empate, mesmo já classificados para a semifinal do estadual. A situação ficou ainda melhor para eles, graças a um jogador que nasceu em Cartagena, na Colômbia, mas se sente bem à vontade aqui em Brasília. Berrio tinha feito o primeiro gol dele pelo Flamengo aqui mesmo, contra o Grêmio. E dessa vez, a virada do Flamengo saiu do pé direito do Berrio. Bola na ponta, Berrio no drible, bateu de direita. Gol! Um domínio importante do Berrio, a tranquilidade para escapar do marcador e depois um chute forte a meia altura. Esse teve o status de gol da vitória até os 47 minutos do segundo tempo, quando o Nenê tocou a bola na direção do René. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos confundiu a barriga dele com a mão. Pênalti pro Vasco nos acréscimos. O René saiu em disparada para cima do assistente. Para ele, não houve o desvio. Eu falei até ele, se a bola tiver batido na minha mão, eu não quero mais jogar futebol na minha vida. Na maioria das vezes é contra a gente e uma vez veio pra gente. Por causa desse erro, o árbitro e o assistente Daniel do Espírito Santo foram afastados até o fim do Carioca. 49 do segundo tempo. E o Vasco teve a chance de sair de Brasília com um ponto. O Nenê correu pra bola e marcou de pênalti. E o Vasco se vale de um erro da arbitragem, dando um pênalti que não aconteceu. O Nenê não tem nada com isso. Aproveitou a cobrança e empata o Vasco com um jogador a menos. Eu acho que valeu o espírito da equipe. Depois que nós jogamos com 10, não desistimos nunca. Acreditamos até o final. Graças a Deus conseguimos um ponto importante. Hoje, infelizmente, a vitória não veio
não pelos aspectos do jogo, né? Mas vida que segue, pensar no Volta Redonda quarta-feira. Depois do clássico em que uma bolada na barriga deu dor de cabeça para um lado e sorrisos para o outro. Tem mais uma para encerrar. Segundo a Comissão de Arbitragem da Federação do Rio, o Luiz Fabiano pisou no pé do Luiz Antônio Silva Santos e por isso o árbitro teria perdido o equilíbrio. Clássico polêmico. Mais uma polêmicazinha, né? Acabando o Globo Esporte. Sobe as letrinhas, gente! Tchau! Um domínio importante do Berrio, a tranquilidade para escapar do marcador e depois um chute forte a meia altura. Esse teve o status de gol da vitória até os 47 minutos do segundo tempo, quando o Nenê tocou a bola na direção do René. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos confundiu a barriga dele com a mão. Pênalti pro Vasco nos acréscimos. O René saiu em disparada para cima do assistente. Para ele, não houve o desvio. Eu falei até ele, se a bola tiver batido na minha mão, eu não quero mais jogar futebol na minha vida. Na maioria das vezes é contra a gente e uma vez veio pra gente. Por causa desse erro, o árbitro e o assistente Daniel do Espírito Santo foram afastados até o fim do Carioca. 49 do segundo tempo. Do Damião no lance, não havia impedimento do Hever. Mas 4 minutinhos depois, o do William Arão valeu. Cobrança de Mancoejo vem na cabeça de William Arão. Na pequena área, subiu mais que Jean e tocou no cantinho do Jordi, que ficou imóvel, estático, nada pôde fazer. Os rubro-negros não se contentaram com o empate, mesmo já classificados para a semifinal do estadual. A situação ficou ainda melhor para eles, graças a um jogador que nasceu em Cartagena, na Colômbia, mas se sente bem à vontade aqui em Brasília. Berrio tinha feito o primeiro gol dele pelo Flamengo aqui mesmo, contra o Grêmio. E dessa vez, a virada do Flamengo saiu do pé direito do Berrio. Bola na ponta, Berrio no drible, bateu de direita. Gol! Agora toda a rivalidade com muita polêmica do Flamengo e Vasco de ontem para você. Numa tarde chuvosa em Brasília, quem diria, surgiu um céu estrelado por 9 minutos dentro do estádio Mané Garrincha, quando faltou luz. Mas esse esteve longe de ser o fenômeno mais surpreendente do Flamengo e Vasco do Planalto Central. Infelizmente aconteceram realmente algumas coisas que não estamos acostumados a ver, não é? Tensão. No travessão de Alex Moura. Polêmica. Reclamação dos dois lados. Se o clássico vai encher de assunto as conversas por muitos dias, um personagem tem tudo a ver com isso. O árbitro Luiz Antônio Silva Santos. A gente se sente um pouco prejudicado, né? Lesado. Errar é humano. Antes disso tudo, parecia que os protagonistas do clássico seriam definidos só pelo que faziam com a bola. A pressão vascaína com Luiz Fabiano deu certo. E depois do cruzamento do Nenê, o Milton Mendes viu que valeu a pena apostar mais uma vez no Iago Pikachu. Iago Pikachu pro Vasco! Quem estava com essa missão do lado rubro-negro era o Leandro Damião. Não faltou esforço. Com a cabeça, ele estava acertando a bola. Mas com o pé, ele e ela não se encontraram na hora certa. Furou, Damião! Se a vida do atacante do Flamengo estava difícil, a do vascaíno, o Luiz Fabiano, ficou ainda pior e foi bem longe da área quando ele fez essa falta no Márcio Araújo. Aqui a gente começa a falar do árbitro Luiz Antônio Silva Santos. Ele deu um amarelo que deixou o fabuloso furioso. No encontro entre os dois, o árbitro perdeu o equilíbrio e o atacante o direito de ficar em campo. Cartão vermelho aos 8 minutos do segundo tempo. O lance todo mundo viu, não preciso eu estar falando, né? É a interpretação de cada um. Sempre aquilo, né? O Luiz Fabiano, a interpretação é diferente. Diferente seria também a história do jogo a partir dali. E o Flamengo cada vez mais perigoso. O Hever fez um gol anulado, apesar de ele não estar impedido. O Hever não estava impedido. O Bandeira deve ter interpretado participação